Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este nosso workshop sobre a transformação digital e a desmaterialização de processos. É um prazer estar aqui com uma plateia tão alargada e, sobretudo, tão distribuída a nível nacional. E gostava de desejar mais uma vez as boas-vindas a todos. Queria agradecer também, antes de mais, a participação do nosso parceiro FileDoc neste processo. Temos cá hoje a presença da Andreia Rodrigues, que nos vai partilhar aquela que é a experiência da FileDoc na área da transformação digital e, em concreto, na componente da desmaterialização dos processos. Este tema da transformação digital é um tema que começou por ser, há alguns anos atrás, como visto como uma moda, como algo que tipicamente as pessoas pensavam que ia ser algo muito pouco duradouro. O que é certo é que cada vez mais se tornou uma necessidade nas empresas. Quanto não fosse, também por estas últimas transformações nesta nova realidade que estamos, de pós-Covid, de guerra e por aí fora, também de certa forma veio por aí também acelerar um bocadinho este processo e as necessidades ao nível da transformação digital. E, de facto, a endogenização das empresas foi tão grande que todas elas, ao longo do tempo, foram, inclusive, estabelecendo objetivos na área concreta da transformação digital. Objetivos esses que eram transversais, desde os níveis mais baixos até de hierarquia, até ao compromisso, inclusive, com as administrações. E tornou-se, desta forma, como um objetivo, uma meta a percorrer. E, de certa forma, aquilo que nós tentamos colocar como título deste evento, da transformação digital, da necessidade até à corrida, até à meta, é aquilo que temos vindo a acontecer. Em algumas empresas, necessariamente uma corrida mais de endurance, digamos, com prazos mais alargados e implementação aos poucos. Noutras empresas, uma corrida mais de velocidade, com implementações mais céleres e com experiências, inclusive, mais aceleradas de transformação digital. O nosso compromisso com este evento e convosco hoje era precisamente de mostrarmos, à luz daquilo que é transformação digital, daquilo que possa ser feito e, sobretudo, aqui, partindo da experiência da FileDoc nesta área em concreto, mostrar e partilhar convosco algumas ideias sobre os processos de implementação da transformação digital numa vertente em concreto, não sendo única, é uma das mais importantes, da desmaterialização dos processos. Portanto, como disse, quem nos vai acompanhar aqui hoje é a Andreia Rodrigues. A Andreia é a Alliance Manager na FileDoc e, portanto, faz o acompanhamento a todos os parceiros e também a clientes a nível nacional e vai partilhar convosco e connosco aquela que é a sua experiência. Vamos iniciar então. Eu vou pedir à Andreia, se começarias a partir daí. Andreia, força. Antes de mais, bom dia a todos. Vou fazer aqui uma pequena apresentação, aqui também um bocadinho dentro da temática deste workshop e também, inicialmente aqui, só um bocadinho uma apresentação sobre a empresa e sobre o FileDoc. Neste caso, a FileDoc é a empresa que é detetora do FileDoc, portanto, responsável não só por desenvolver o produto, mas também por implementar. Já existe há cerca de 20 anos, sendo que o FileDoc já está implementado em mais de 500 empresas e distribuído por mais de 9 países. Temos feito implementações em diversos setores, público, privados, diversas áreas de atuação. Estes são apenas alguns exemplos de alguns clientes nossos, não sei até se calhar muitos dos presentes aqui conseguem identificar até mesmo da sua área de atuação. O FileDoc, portanto, e sendo uma gestão documental, tal como a transformação digital, é uma necessidade transversal a qualquer empresa, independentemente do setor de atuação. Aqui a nível, tipicamente, portanto, o FileDoc sendo uma gestão documental, trata aqui então a desmaterialização, entre outras temáticas, e tipicamente quais é que são os maiores problemas que nós temos identificado nas empresas. Ou seja, há muita informação, esta informação tipicamente está dispersa, não só geograficamente, mas muitas vezes até informação que está em diversos suportes, seja, por exemplo, alguns documentos estão no e-mail, outros documentos estão em papel, outros estão em pastas partilhadas.
Portanto, esta informação não está estruturada, o que dificulta bastante, por exemplo, depois a pesquisa de documentos e também a obtenção de informação. É também necessário garantir o compliance. Aqui estamos a falar de garantir que os processos são feitos da forma como foi estipulado pela própria empresa. E a base de tudo isto, não é? É a desmaterialização de processos que estão atualmente muito baseados em papel e no tratamento manual. Outra vez também existe aqui a necessidade de avaliar processos e pessoas, que se nós conseguirmos reunir os dados e a informação de forma estruturada, depois conseguimos também extrair informação sobre eles. Dito isto então, uma solução de gestão documental, como é o caso do FileDoc, portanto, permite aqui também a eliminação de tarefas repetitivas, muitas das vezes ao definirmos um determinado processo, e também a garantia de que toda a documentação e toda a informação que está disponível, portanto, para vocês pesquisarem, não é? É acessível de uma forma muito mais fácil. E que temos aqui também todos os processos, ou os processos que são chave para a empresa, baseados aqui em workflows, na sua gestão também destes processos. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Aprovação de faturas. Ao definirmos um workflow, temos a garantia que assim que uma fatura é registada, ela vai, por exemplo, para a aprovação funcional de quem está estipulado, de seguida pode ir, por exemplo, para a aprovação do diretor financeiro, depois, dependendo do valor, pode ir para a aprovação da administração, e quando temos processos baseados em papel, estas regras estão na cabeça de cada utilizador. E assim, ao introduzirmos estas regras no software, garantimos que elas estão a ser cumpridas e que também há sempre um controle sobre a documentação, sobre o que já foi feito e evitar a duplicação também aqui de documentos, tarefas, neste sentido. Sendo um dos principais objetivos sempre a uniformização dos procedimentos e métodos de trabalho. É assim também um dos objetivos, registar todos os conteúdos da empresa numa só plataforma, portanto, para que quem deve ter acesso a esses documentos consiga aceder aos mesmos. Ser possível um acesso rápido à informação, a nível, por exemplo, de uma pesquisa muito simples, como terão a oportunidade de ver mais à frente. É possível também assinar digitalmente. Portanto, o FileDoc permite essas assinaturas digitais, que muito na ordem, não é, desta transformação digital. Passámos, por exemplo, a assinar os contratos, em vez de assinar em papel e digitalizar, todo o processo ser feito digitalmente e o próprio documento, portanto, ser também guardado com essa assinatura digital. E termos aqui a garantia de que temos um arquivo centralizado. Muitas das situações, até quando temos grupos que acabam por ser multi-empresa, não é? Portanto, nós numa única base de dados conseguimos centralizar toda a informação, tendo sempre a garantia também de restrição de acessos de acordo com o que é definido. Neste sentido, temos o FileDoc, portanto, que procura resolver estes problemas com as soluções também que apresentei. O FileDoc, portanto, é bastante user-friendly, como espero que tenham a oportunidade de ver. Um dos nossos pontos fortes também, e daqui da transformação digital, passa muito pela automatização dos processos a partir de workflows. O FileDoc também, temos aqui, portanto, um conjunto de web services que vêm já com a aplicação, o que permite que outras aplicações possam comunicar, possam obter informação do FileDoc e o FileDoc possa também comunicar com outras aplicações. O exemplo mais típico também, estamos a falar, por exemplo, aqui na integração com ERPs. O FileDoc neste momento também é possível, portanto, ele é web responsive, isto significa que conseguem utilizá-lo não só no vosso computador, mas também no telemóvel. A página adapta-se ao ecrã do telemóvel, sendo que estamos a desenvolver também uma app e que estará pronta até ao final deste ano. Os principais benefícios são a redução de custos,
muitas vezes até esta redução de custos relativas a arquivo físico, consumíveis, não é? Relacionado com a desmaterialização, ou mesmo até com uma maior eficiência e produtividade dos colaboradores, e eles passam assim a estar libertos para outras tarefas. Há também um maior controle sobre a informação, que nos permite também à empresa, portanto, tomar decisões mais informadas, não é? Quanto mais informação tivermos disponíveis ao nosso alcance, melhor. E termos aqui também a possibilidade de ter os processos otimizados. A nível geral do FileDoc, um bocadinho aqui como é que é a sua estrutura. Portanto, no FileDoc temos sempre por base aqui uma captura de documentos. Estes documentos têm de ser classificados ou catalogados por tipologias de documento. Temos sempre também aqui ficheiros que podem vir em diferentes suportes. Estamos a falar, por exemplo, de documentos que vêm em papel e são digitalizados, documentos em e-mail, ficheiros que estão no vosso computador ou numa pasta partilhada. O FileDoc permite também a criação, portanto, de próprios e o uso de templates Office, por exemplo, na elaboração de um contrato de clientes. Portanto, tem a garantia, quando estão a criar este contrato, que estão a utilizar o template mais recente e podem no elaborar diretamente no FileDoc. Por exemplo, também a utilização aqui de ficheiros formulários. Vou-vos dar outro exemplo muito prático. Imaginem o caso de uma aprovação de ajudas de custo. Vou-vos dar o exemplo, não é? Mesmo extremo, que é, há empresas onde esta aprovação, como é que é? Existe um formulário, ou um template, que é impresso, preenchido, digitalizado e depois enviado por e-mail, por exemplo, para aprovação. Aqui no FileDoc, nós, para além, como é que é a nossa possibilidade de desmaterializar completamente este processo? Portanto, ao invés de eu estar a usar um template, imprimir e tudo isto, o que é que pode acontecer? Eu estou a preencher diretamente estes campos no FileDoc. Permite uma eliminação de papel e, para além disso também, consigo depois extrair informação de todos os dados que são preenchidos no FileDoc, o que não acontece se tivermos tudo num papel digitalizado, por assim dizer. O FileDoc também, é possível ser multi-empresa, portanto, eu numa única base de dados consigo gerir aqui informação de várias empresas. Tenho aqui também associado aos documentos alguns campos de atributos e campos de classificação que me permitem depois também não só extrair informação sobre essa documentação, mas também facilitar a minha pesquisa. A nível das permissões e dos acessos também existem aqui diversas possibilidades de definir. Tipicamente é feito, por exemplo, os acessos normalmente são dados a nível do departamento, em que se uma pessoa tem acesso ao documento, todo o departamento tem acesso. Existem outras possibilidades, como dar acessos por tipo de documento, e depois temos também sempre a lógica de um documento confidencial, em que basicamente ele vai ignorar estes acessos e só vai ter acesso ao documento portanto, por onde o documento passou. A nível depois da gestão de informação, temos a parte dos workflows, portanto, que não é nada mais, nada menos, parece simples, mas isto realmente é um dos pontos fortes e tem muito que se lhe diga só esta parte. Portanto, o workflow é definir quando um documento é registado, documento ou um processo, está tipificado um determinado caminho e assim que entra esse documento, portanto, o caminho pode ser enviar o documento para aprovação, enviar o documento para assinatura. Para além disso também, independentemente de existir o workflow ou não, eu posso sempre pegar num documento e fazer uma circulação ad hoc. Existe ainda um conceito de processos, ou seja, eu posso ter, por exemplo, aqui, imaginem, na vossa empresa vocês têm vários veículos de frota, então podem ter um processo por cada veículo associado a uma matrícula e depois todos os documentos que entram associados a esse veículo, vamos também, portanto, catalogá-los neste processo para ser mais fácil a identificação. Estamos a falar, por exemplo, de documentos, cartas verdes, faturas de leasing, por aí.
Também já falei aqui das assinaturas digitais. O FileDoc, ele funciona em ambiente web. O que é que isto significa? Significa que eu consigo aceder a partir de um link, ou seja, ele não é preciso instalar no seu computador, como tipicamente acontece, por exemplo, com um ERP. Por trás tem a questão do servidor, que tipicamente é um servidor local, mas pode ser também um servidor em Azure. Disponibilizamos os web services que, tal como falei, permite a comunicação não só do FileDoc com outras aplicações, mas de outras aplicações com o FileDoc. E a partir daqui também que são feitas as integrações com ERP e outras aplicações de negócio. Hoje, na demonstração que vai começar já a seguir, vou-me focar muito nesta parte dos ERPs, ou seja, aqui no processo mais de compras, de aprovação de faturas de fornecedores, notas de encomenda. Para além disso também, o FileDoc, existe um portal onde tem a possibilidade de dar acesso a documentos, por exemplo, a entidades externas, como fornecedores, consultores, clientes, por aí. E eles próprios serem também parte interveniente dos workflows. Vou deixar aqui depois esta parte para o fim, ou seja, o FileDoc ele pode ter muitas aplicações e estas são só alguns exemplos. Eu, por agora, vou-me focar mais na parte das compras, ok? Vamos ver também o que é que o tempo nos permite, chegar um bocadinho mais além ou não, mas tal como o António também referiu, estamos sempre disponível depois para fazer até alguma demonstração mais específica. FileDoc consigo aceder a partir de um link, tipicamente blindado a determinado IP, consigo aceder ou na intranet ou por VPN, mas isto é também uma opção vossa. No FileDoc também, toda a informação que eu tenho, portanto, quando entro, posso ter o meu dashboard, posso ter aqui um conjunto de relatórios que cada utilizador pode definir para si sobre informação que seja relevante. Por exemplo, aqui o que eu estou a ver é todos os documentos que eu enviei para alguém, a quem eu pedi uma resposta, e neste momento estou a aguardar resposta. Mas posso ver, por exemplo, todos os documentos que foram registados este mês por remetente e perceber aqui qual é que é a sua percentagem. Tenho também uma barra horizontal que me indica aquilo que eu tenho para fazer no FileDoc, portanto estamos a falar aqui responder a documentos, processos, ter aqui alertas ou tarefas. Então, agora vamos nos focar mais no processo de compras e eu vou-vos dar um exemplo que é, por exemplo, o registro de uma fatura de fornecedores. Uma fatura de fornecedores. Neste processo também temos sempre duas opções. Podemos ter o processo a começar numa nota de encomenda, sendo que aqui esta nota de encomenda também tem várias possibilidades. Nós, ao fazermos uma integração com o ERP, a nota de encomenda pode continuar a ser feita no ERP e o que acontece é que é feita uma integração direta com o FileDoc e essa nota de encomenda e a informação relativa à mesma passa a estar disponível também no FileDoc para eu depois poder associar e extrair dados dessa nota de encomenda para a fatura, ou posso, por exemplo, iniciar o processo de nota de encomenda no FileDoc, inclusivamente aqui com o fluxo de aprovação e posteriormente ser integrado no ERP, ou apenas a nota de encomenda funcionar e existir no FileDoc. Ao criar a nota de encomenda também, eu posso associar-lhe um template e enviar esta nota de encomenda, por exemplo, automaticamente a partir de um workflow para o fornecedor. Isto a nível de nota de encomenda. Vou começar aqui pelo processo da fatura. A fatura, vamos assumir que existem duas formas de nos chegar. Em papel, né, em que eu vou ter de digitalizar o documento, ou via e-mail. Outra realidade também que é bastante importante, sei que não se aplicará eventualmente a todas as faturas, porque terão também faturas de fornecedores estrangeiros, é a questão do QR Code. Portanto, a questão do QR Code vai também facilitar bastante o registro de um documento no FileDoc. Então, neste caso, vamos assumir que é uma fatura que veio em papel, portanto, o que eu fiz foi digitalizar essa fatura ou com uma impressora
e com uma printer de um modelo específico que o que faz é ter no próprio original, pode colocar um carimbo com o número do documento file doc, ou seja, quando vocês tiverem, isto assumindo que vão continuar, portanto, no vosso arquivo físico, conseguem, quando estiverem a consultar, conseguem logo também perceber a que documento é que se refere no file doc, ou então continuarem a fazer o processo como fazem atualmente, têm uma multifunções, digitalizam para essa multifunções, pasta partilhada, e a seguir importam esse documento para o file doc, ou podemos ter aqui logo uma monitorização de pastas que eu vou associar qual é que é o caminho para essa pasta onde são colocadas as digitalizações e o file doc automaticamente importa para esta área. Depois, a partir daqui, vou iniciar o registro do meu documento, neste caso da fatura. O file doc, sendo multi-empresa, não é obrigatório, posso não ser multi-empresa, né? Aqui não tenho de selecionar, tenho sempre de indicar qual é que é a empresa. Tudo isto que vocês vão ver a nível de empresas, tipos de documentos, é totalmente parametrizável, ou seja, isto é feito inicialmente um trabalho de consultoria, levantamento de requisitos e depois implementado de acordo com as vossas necessidades. Tenho de indicar também qual é que é o tipo de documento. Aqui também muito fácil de navegar, podem começar também a escrever inclusivamente, e tem também a tab dos mais utilizados. Tratando-se de um documento com QR Code, muita da informação foi já extraída automaticamente. Eu vou só aumentar aqui para conseguirem ver melhor o que é que eu estou a falar. Por exemplo, a data do documento foi extraída automaticamente, a referência do documento. Isto é importante também porque o que acontece muitas vezes? Há tendência a existir duplicação de documentos. Por exemplo, no caso de uma fatura, é muito fácil uma fatura chegar à empresa por dois meios distintos, ou vir em papel e vir, por exemplo, em e-mail. Para nós garantirmos que não há uma duplicação desse registro, tanto neste caso no FileDoc e posteriormente também no ERP, é a partir da referência. Portanto, o FileDoc pode-me avisar caso já exista um documento deste tipo para o mesmo fornecedor, com a mesma referência no mesmo ano, ele não me permite registar esse documento. Outros dados também que foram extraídos automaticamente a partir do QR Code estão relacionados com o fornecedor e informação como, por exemplo, o valor total da fatura ou o valor dos impostos. No FileDoc eu tenho um conjunto de campos que são comuns a praticamente todos os tipos de documento e tenho depois os campos dinâmicos. Estes campos são totalmente parametrizáveis e adaptáveis de acordo com as vossas necessidades. Por exemplo, aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho a data de vencimento, tenho aqui a questão, por exemplo, aqui estamos a falar de integrar no Primavera, mas podia ser no ERP, ou seja, ao existir uma integração com o ERP, ainda assim, em determinadas faturas, eu posso assumir que não quero fazer essa integração. Aqui, as minhas linhas de artigos, todos estes campos, como por exemplo, os artigos, os centros de custo, as tabelas de IVA, em caso de haver integração com o ERP, são mapeadas diretamente do ERP. O mesmo para os fornecedores. Neste caso aqui, por exemplo, vamos assumir que eu já tenho uma nota de encomenda associada a esta fatura e então eu vou aqui associar esse documento e o que vai acontecer é que os artigos vão ser copiados dessa nota de encomenda. Portanto, aqui eu vou querer pesquisar as notas de encomenda, por exemplo, deste determinado fornecedor e vou fazer essa associação. Existe outra forma também de fazermos esta associação, por exemplo, para quem utiliza Primavera. No caso de Primavera, o conceito de transformação total deve ser familiar. Portanto, se for uma integração com o Primavera, posso ter aqui um campo que me indica se é uma transformação total, eu digo sim ou não, e que tem o ref doc origem. E a partir daí eu coloco esta referência e automaticamente também vão ser copiadas as linhas de artigos dessa nota de encomenda. Vou então gravar o meu documento. Como viram,
a maior parte dos campos relevantes a partir do QR Code já foi extraída esta informação. No caso de terem uma nota de encomenda, não é necessário preencher a listagem de artigos. Vamos assumir um cenário em que até fazem a nota de encomenda no ERP, portanto, ela é feita no ERP, tal como fazem atualmente, integra no FileDoc. A fatura é agora registada no FileDoc, vai ter um workflow de aprovação que em determinada altura também vai integrar no ERP, ou seja, isto para não existir a necessidade do registro tanto no FileDoc como no ERP. Vou-vos mostrar então aqui o documento que eu acabei de registar. Pronto, como podem ver, foi logo preenchido aqui com as linhas de artigos da nota de encomenda. Pronto, aqui isso é uma questão de atualização. Ele vai também somar o valor total das colunas, em que depois, por exemplo, vocês podem até comparar para garantir que o valor total das linhas de artigos que vocês inseriram é igual ao valor total do documento, pronto, para minimizar também aqui algum erro que exista. Portanto, neste caso, eu tenho definido um workflow, ele está aqui a validar se há ou não associações à nota de encomenda e de seguida foi para a aprovação do diretor. Este fluxo é um mero exemplo, é um fluxo simplificado, tipicamente ele complica muito mais que isto. E posso mostrar aqui, por exemplo, a totalidade deste workflow, ele vai para a aprovação do diretor, o diretor ou aprova ou diz que vai devolver a fatura, ou seja, neste caso, se for devolver a fatura, vai para a contabilidade solicitar a nota de crédito, a seguir vai para a contabilidade para confirmar as linhas de artigos, centros de custos, tudo isso, e posteriormente pode ser integrado, neste caso está integrado em Primavera, mas pode ser integrado em qualquer ERP. O momento da integração também pode ser definido logo no início, após contabilização, também é totalmente parametrizável. Depois assumimos aqui que há uma aprovação para pagamento e depois do documento ser aprovado então para pagamento, ele vai uma notificação para a tesouraria saber que tem um documento para pagar, pode fazer esse pagamento no ERP e a seguir o ERP integra o estado do documento pago e eu consigo também consultar no FileDoc todos os documentos, qual é que é o seu estado, se o workflow está concluído, se ele está pago ou não. Aqui a nível então agora de aprovações, eu vou entrar com outro utilizador, neste caso o utilizador do diretor. Aceder aos meus pendentes e agora dar seguimento ao processo. Neste caso, o diretor tem duas opções, dizer que o documento está aprovado ou quer devolver a fatura, consegue visualizar o documento, toda a informação que foi registado sobre este documento e todas as aprovações que já foram feitas sobre este documento. Como estamos no início do processo, ainda não há aprovações. Inclusivamente, por exemplo, eu posso também aqui consultar logo a minha nota de encomenda, se eu quiser fazer, por exemplo, alguma confirmação. Posso escrever também aqui algum comentário e vou então gravar. Neste momento o documento está aprovado e se eu quiser consultar esse mesmo documento e perceber aqui qual o seu estado, pronto, eu vejo que neste momento então ele já está portanto, já foi aprovado e que foi enviado para a contabilidade. Na tab das circulações fica também sempre registado qual é que é, portanto, quais é que foram as aprovações, ou seja, neste caso ele foi enviado para a aprovação do diretor, tanto podia aprovar o João Mourão como o Diogo Mendonça, foi o Diogo Mendonça que aprovou e se escrevesse aqui algum comentário também iria ficar registado. Vou então agora entrar com o utilizador da contabilidade. Ou seja, aqui, a partir do workflow, eu já tenho definido todos estes procedimentos, para onde é que a fatura vai. Portanto, não há faturas que ficam perdidas, que ficam esquecidas, porque isso também é sempre rastreável na própria aplicação.
porque a partir do momento em que eu peço resposta a alguém, uma fatura enviada para aprovação, ela não vai sair dos pendentes dessa pessoa enquanto não tiver essa aprovação. Aqui a contabilidade, neste caso, pode, por exemplo, confirmar que está tudo ok. Pode, inclusivamente, se quiser, imaginem que isto até era uma fatura que era satisfeita ou correspondia a mais do que uma nota de encomenda. Eu posso ainda adicionar, ou seja, ir aqui e pesquisar outra vez as notas de encomenda que existem, até por alguma referência. Tenho muitas opções também de pesquisa e dizer que quer ainda assim adicionar mais algum artigo. Pronto. Ou adicionar algum artigo manualmente, que não vem, por exemplo, por intermédio de nenhuma nota de encomenda. Todas estas tabelas, isto é um pequeno exemplo, são tabelas que, ao haver integração com o ERP, são mapeadas do próprio ERP. Neste caso, vou dizer que o documento está contabilizado e ele vai, mais do mesmo agora, vai avançar no fluxo. Neste caso, por exemplo, ia para a aprovação de pagamento. Portanto, a lógica aqui é sempre esta. Isto a nível do documento, vamos agora consultar novamente. Já ficou registado, portanto, basicamente que este documento foi contabilizado. Entretanto, também, portanto, foi definido que ele ia ser integrado no ERP. Aqui também, inclusivamente, se esta integração não tiver sucesso, é emitido um aviso, não é? Para que alguém possa resolver essa questão. Ainda assim, aqui também relativa a este documento. Ao assumirmos, por exemplo, uma data de vencimento, podemos ter aqui também alertas ou tarefas definidos por trás deste documento. Por exemplo, eu defini que a data de vencimento é 22/6/2022, que é hoje. Então, aqui neste documento, 5 dias antes da data de vencimento, caso o documento ainda não tenha sido pago, vai ser emitido um alerta. Portanto, temos aqui um alerta de aproximação de data de vencimento. Está definido para quem é que vai este alerta, neste caso foi para quem criou o documento, e eu posso consultar também todos esses alertas e consultar o documento. Para além disso, na minha fatura eu posso também ter aqui informação se o documento já está aprovado, contabilizado, se está pago, o que me permite depois também fazer pesquisas sobre este documento muito facilmente. Por exemplo, se eu quiser ver todos os documentos do tipo fatura de fornecedores que já estão aprovados, já estão contabilizados, mas que ainda não estão pagos, ele rapidamente vai-me extrair essa listagem. Inclusivamente, depois eu posso extrair esta listagem para Excel e também fazer o tratamento de dados que assim o entender. Aqui a nível de pesquisas também, eu consigo, por exemplo, se eu quiser ver todas as faturas que estão associadas a um determinado artigo, também o consigo fazer. Portanto, as possibilidades de pesquisa ou associada a determinado fornecedor, as possibilidades de pesquisa são muitas. Aqui consigo também rapidamente, por exemplo, perceber todas as circulações que ainda estão a aguardar resposta. Se elas estão dentro do prazo ou não, eu posso definir no meu workflow que existe um prazo e todas as circulações que ficam por fora de prazo ficam identificadas com uma determinada cor, neste caso a vermelho, e é possível também vir consultar todas as circulações que já estão fora de prazo. E depois posso aqui também retirar, por exemplo, informação a nível do workflow, de perceber, por exemplo, quantas faturas é que ainda não estão, portanto, não terminaram o seu fluxo. Neste caso, eu tenho 110 faturas que não terminaram o fluxo e consigo perceber onde é que elas estão. Portanto, 59 estão a aguardar informação aprovação do diretor, 8 da contabilidade
E, se eu quiser, posso também ver todos os fluxos que já estão concluídos, qual é que foi o tempo médio de resposta em cada uma das ações. Isto a nível da fatura de fornecedores. Isto é também um exemplo. Quem diz que isto é um documento do tipo fatura, pode ser um documento do tipo carta verde, e-mail, ou seja, existem muitas possibilidades. Eu estou-vos a mostrar apenas uma pequena parte do processo. Neste caso também, por exemplo, relativamente aqui à nota de encomenda. Esta nota de encomenda vai sempre ficar associada à fatura, portanto, e o próprio documento da fatura, e, portanto, rapidamente eu consigo ir visualizar a nota de encomenda. Se eu estiver a criar essa nota de encomenda no FileDoc, eu posso inclusivamente definir um template, portanto, que me vai preencher com os artigos que eu coloquei. Todos estes campos, se houver integração com o ERP, são alimentados pelo ERP e, posteriormente, definir, portanto, automaticamente a criação desta nota de encomenda. Esta nota de encomenda pode ir para alguém validar, por exemplo, se quer ou não enviar ao cliente, ou ser enviada automaticamente, neste caso ao fornecedor, desculpem, ser enviado um e-mail automático ao fornecedor. Ou, não sendo automático, também consigo enviar e-mails a partir da aplicação. Andreia, permite-me, eu abri aqui um bocadinho as hostilidades também para estarmos mais abertos a questões e respostas. Obviamente que aqui começamos com processo de encomenda, e estamos a exemplificar o processo de encomenda, mas pode ser mapeado para outro tipo de processos nas empresas, nomeadamente, por exemplo, o processo de requisição ainda prévia à encomenda, certo? Sim. Sim, portanto, estes processos que aqui são processos, meros processos de exemplo, obviamente que depois, mediante aquilo que é as necessidades dentro das empresas, os processos podem ser mapeados e desenhados de acordo com aquilo que são as realidades da empresa e, portanto, pode ser perfeitamente ajustado à realidade de cada um. Sem dúvida, sim, era isso que eu estava a tentar aqui demonstrar, porque lá está, sendo um software totalmente customizável, ou seja, o típico é que eu tenha um conjunto de documentos. Vou-vos dar aqui, por exemplo, aqui só um exemplo, não é? Isto é uma árvore de documentação típico de uma empresa. Por exemplo, eu vou ter documentação da parte administrativa, como cartas, convites, até se calhar aqui seguros. Da parte comercial posso ter aqui reclamações, posso ter também contratos, propostas, posso ter aqui notas de crédito, tudo isto é parametrizável, portanto posso ainda ter muito mais que isso, por exemplo, a nível aqui, até ter aqui cadernos de encargos, a nível público, por exemplo, ter definido aqui todo o procedimento de contratação pública. Isto são apenas alguns exemplos, ou seja, aquilo também que eu vos tinha depois para vos mostrar, ainda vou falar mais um bocadinho, mas isto são exemplos, por exemplo, da aplicação do software dentro de uma empresa. O software podemos logo aplicar a diversos departamentos ou não, ou apenas um pequeno processo. As aplicações mais típicas do FileDoc são a nível do expediente, ou seja, toda a documentação que entra e que sai da empresa, estamos a falar, nomeadamente, de carta, e-mail. A nível do departamento financeiro, a parte de gestão de processos de compras, faturas de fornecedores, um pouco como vos mostrei. Na parte pública também a contratação pública. A nível do departamento comercial, por exemplo, a gestão de reclamações. Aqui a nível da gestão de reclamações também, temos também formulários online, ou seja, podem, por exemplo, disponibilizar um link no site corporativo para os clientes adicionarem uma reclamação e eles vão estar na prática a preencher um documento em FileDoc, que assim que é registado, portanto, depois chega um fluxo que está definido. Gestão de contratos, recursos humanos, a parte também da gestão da documentação dos colaboradores, pedidos de ajudas de custo. Isto são apenas alguns exemplos. Temos, por exemplo, também o módulo da gestão de qualidade, que nos permite definir aqui gerir aqui todas as instruções de trabalho, procedimentos, manuais de uma determinada empresa, o seu fluxo de aprovação, quem é que pode consultar. Temos também um módulo de reuniões, temos, por exemplo, clientes que gerem a parte, mais na parte pública, que gerem as reuniões do Conselho de Administração, com as várias deliberações sobre documentos, também no FileDoc, ou seja, isto é apenas um exemplo. Daí também deixar aqui aberto aqui imaginem, se vocês quiserem
aberta à ação, terem liberdade para perguntarem, olha, eu gostava de saber se é possível fazer este processo no FileDoc, ou mesmo que não seja aqui nesta sessão, que depois, mais tarde, possam ter essa conversa aqui com a FMO, ou então também agendarmos outra demonstração posterior. Aqui, ainda a nível da documentação, por exemplo, também, como eu tinha falado, eu mostrei-vos um exemplo de uma fatura que vem em papel, mas nós podemos também ter faturas que vêm por e-mail. E eu também, a partir do meu plugin, posso facilmente registar essa fatura a partir do e-mail. Mesma lógica, selecionar aqui a empresa, tipo de documento, a informação, se a fatura tiver QR Code, a informação vai ser também obtida a partir daí, e depois posso até dizer o que é que eu quero que fique como anexo ao documento. Quero que fique o e-mail e dentro do e-mail o PDF, quero que fique apenas o PDF. A partir do momento em que este documento está gravado, portanto este já existe, eu vou dizer que quero gravar ainda assim, à mesma, qualquer documento que seja registado via e-mail vai ficar com a informação de que é controlado no FileDoc e com um link direto para a plataforma. Eu consigo fazer esta gestão não só a partir do meu e-mail profissional, por exemplo, neste caso andreiarodrigues@filedoc.com, mas, por exemplo, a partir de um e-mail que vocês possam ter, um e-mail geral@filedoc.com ou reclamações@filedoc.com ou contabilidade, pronto. E nesse caso eu consigo gerir o e-mail até diretamente a partir do FileDoc e poder fazer ao mesmo este tipo de associações. Outra opção aqui também, só para vos mostrar outro exemplo. Imaginem aqui um contrato de cliente. Então, eu vou gerar um contrato de cliente. Posso ter aqui vários templates disponíveis. Eu vou, inclusivamente, escolher qual é que eu quero. Neste caso, tenho o contrato em inglês e em português. E selecionar aqui, por exemplo, qual é que é o seu destinatário. O template, portanto, surge o template que está parametrizado aqui no FileDoc. Tudo o que tiver aqui entre parênteses retos, por exemplo, o número do documento, o nome da entidade, a morada, foi informação que o FileDoc vai retirar logo automaticamente ao fornecedor. Agora, eu posso fazer as alterações que eu quiser ao contrato. Envio para o FileDoc e foi então guardada uma nova versão do documento. Portanto, eu consigo aqui também fazer o controle destas versões. Sempre que quiser fazer uma alteração, só dizer que quero fazer checkout do documento, faço a alteração e volto a inserir. Aqui temos também a possibilidade de, neste caso, eu estou a gerar um template, estou a gerar um contrato em Word que me permite fazer alteração, mas eu posso, no limite, querer gerar um contrato logo em PDF que já nem me vai permitir que a pessoa faça as alterações. Depois, por exemplo, a partir daqui posso dizer que quero gravar este documento como PDF e que o quero assinar. Ou, por exemplo, aqui até pegar neste documento, vou circular para alguém, vou dizer que quero enviar para a administração, por exemplo, aqui para a assinatura, vou só enviar para mim para ser mais fácil. A administração vai receber esta notificação nos seus pendentes, assina o documento e tem também de dizer alguma coisa, neste caso poderíamos só estar só a assinar. E seleciono a zona onde quero assinar. Tenho dois tipos de assinaturas, a assinatura digitalizada ou digital. Assinatura digitalizada não tem qualquer valor legal, mas, por exemplo, para convites, muitas vezes é utilizada. Eu aqui não tenho nenhuma assinatura digital, já vos mostro como é que fica.
aqui o que é que acontece? Ao selecionar a assinatura digital, o FileDoc vai procurar todos os certificados válidos que existam neste computador. Okay? Pode ser porque é o do cartão, temos aqui o leitor do cartão de cidadão, porque é a chave móvel digital, ou porque é qualquer outro certificado que vocês utilizem. Vou selecionar a zona, quero assinar, indicar se estou satisfeita ou não e gravar a assinatura. Aqui, não utilizando uma assinatura digital, mas sim a digitalizada, posso inclusivamente incluir aqui a data, o nome, o cargo e até algum comentário que vocês tenham. Isto porque há muitas empresas, por exemplo, que querem que, não é que ainda assim faça tanto sentido, mas pronto, a sua forma de trabalhar, que quando alguém aprova uma fatura, que fique registado na própria fatura que essa pessoa aprovou. Também é uma possibilidade. Eu vou então aqui gravar este documento, vou-vos só mostrar o documento já foi com já uma nova versão do PDF, portanto foi guardada a versão anterior e se eu abrir este documento, portanto vejo que já inclui aqui a assinatura. Vou-vos só mostrar como é que fica um documento assinado digitalmente, o típico. Vamos ter um painel de assinatura, tenho de abrir no PDF, desculpem. Fazer exatamente o mesmo. E aqui vai ter painel de assinaturas, só verificar. Vai ser colocada também aqui, e esta imagem existe mais do que uma opção, e o documento é guardado com esta assinatura digital, em arquivo eletrónico. Depois, a partir aqui, por exemplo, deste contrato, o que é que eu posso fazer? Posso querer pegar no contrato, por exemplo, e enviar por e-mail para o cliente. Colocado logo o e-mail da entidade, o assunto, o nome, os anexos, neste caso só quero enviar o PDF, escrevo aqui o conteúdo, envio e de seguida o FileDoc vai questionar se eu desejo adicionar o e-mail enviado ao documento e se eu disser que sim, basicamente ele vai aqui colocar, anexar este e-mail enviado. Isto que eu fiz é um processo manual, mas eu posso automatizar tudo isto, ou seja, eu registro o documento, portanto, crio o documento, assim que concluir o documento ele inicia um fluxo, o fluxo o que faz é que vai gerar o documento em PDF, vai enviar uma circulação para a assinatura para a administração e enviar automaticamente um e-mail, segundo um template que eu defini, para o fornecedor. Isto é também uma opção. Dado adiantar da hora e dado os objetivos também deste evento, daríamos como terminado. De toda a forma, gostaria de mostrar a disponibilidade para situações que queiram, esclarecimentos de dúvidas ou até uma análise mais aprofundada dos processos que possam ter, ou até uma nova apresentação, podemos fazê-lo totalmente à vontade e estamos disponíveis para isso. Pronto, resta-nos só, em nome de toda a equipa, desejar um bom dia de trabalho e agradecer uma vez mais a vossa presença e contar e esperar que estejam connosco nos próximos eventos. Muito obrigado a todos.